Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso pequeno espaço de reflexão semanal. E hoje a gente vai trabalhar um tema que eu considero muito importante e interessante. Hoje falaremos sobre como a tentativa de domesticar o sexo foi responsável pela construção das famílias e da sociedade humana. Para isso a gente vai usar os pensamentos e os escritos de Sigmund Freud, nosso queridíssimo pai da psicanálise. Então, logo depois da vinheta e do vídeo de introdução, eu vejo vocês para que nós continuemos a trabalhar essa questão. Ao longo da história, o sexo foi domesticado. Freud acreditava que essa domesticação moldou a forma como formamos famílias. O desejo sexual, que outrora era livre, passou a ser canalizado para dentro do lar, gerando laços e conflitos. É essa tensão entre desejo e convenção que define muitas das nossas relações familiares. Mas será que a domesticação trouxe mais harmonia ou desordem? Qual o preço que pagamos pela estabilidade? Para começarmos, a gente tem que entender o que Freud diz sobre a sexualidade. Para Freud, o sexo é muito mais do que um ato físico, é muito mais do que a conjunção carnal. A libido, que nada mais é do que a pulsão sexual, ela é responsável por moldar o comportamento humano e por orientar as relações que os seres humanos eles desenvolvem em sociedade. Em um dos seus escritos, Freud ele apresenta a constituição familiar como sendo a necessidade do homem de manter próximo de si um corpo que lhe proporciona prazer, porque o sexo ele era entendido como uma fonte de prazer para o homem, e também era uma necessidade da mulher ter alguém que lhe protegesse. Bom, aqui a gente já tem que ver que Freud, enquanto um indivíduo do seu tempo, ele apresenta um conceito muito machista do sexo. Porque o que ele está dizendo é que o homem pode gostar de sexo, já a mulher ela não pode gostar de sexo. A mulher ela tem que procurar um homem visando a sua proteção. É importante deixar claro que no século XIX a gente apresentar a mulher como sendo alguém livre para sentir e correr atrás dos prazeres advindos da atividade sexual, conhecer o seu corpo, isso era inadmissível. Então, uma mulher que tivesse esse pensamento, essas ideias, ela era tida como uma mulher de moral duvidosa, né? Uma prostituta, alguém que não era valorizada e que não seria procurada para a constituição de uma família. Mas, seguindo dentro dessa ideia, o sexo, ele então é uma peça fundamental não só para a construção da família, mas para o desenvolvimento da sociedade. Levando isso em conta, a sociedade ela tenta então o tempo todo moldar e padronizar o comportamento sexual do ser humano para que a convivência social, para que o compartilhamento de relações seja possível. Afinal de contas, se nós cedêssemos o tempo todo essas pulsões sexuais que nos influenciam ou que orientam os nossos pensamentos, a gente teria dificuldade de conviver com outras pessoas que têm necessidades tão semelhantes quanto a nossa. O que Freud argumenta então é que no decorrer da história, a sociedade ela tenta domesticar o sexo, ou seja, o que vemos é uma sociedade ou os grupos sociais determinando a forma como a atividade sexual deve se desenvolver, como o homem deve orientar essas pulsões sexuais que Freud chama de libido. Temos então normas que são estabelecidas pela cultura, pela religião e por orientações políticas e governamentais. Por exemplo, hoje o sexo ele tem um espaço correto para acontecer, que é num quarto, é entre quatro paredes. Não se pode imaginar um casal praticando sexo em público, porque isso degenera a capacidade humana, isso ofende a razão e a emoção, que são pilares fundamentais sobre os quais nós desenvolvemos nossos relacionamentos sociais. Essa ideia, que é fortemente ligada a uma cultura e uma necessidade da sociedade de se manter integrada, é o que Freud estuda e tenta relacionar com esse impulso natural do ser humano de tentar satisfazer esse apetite libidinoso ou libidinal, como Freud constantemente chama esse impulso, essa vontade, esse tesão pela vontade de fazer sexo. Então, nessa tentativa de domesticar a sexualização ou a sexualidade do indivíduo, surge o conceito de família, que é muito valorizado pelas culturas e pelas sociedades do nosso tempo. E o conceito de família está intimamente relacionado à ideia de que devemos constituir relações estáveis e com pretensões de longo prazo. E a importância da família para Freud, ela se dá justamente no fato de que é através dessas relações familiares que conseguimos educar, criar e tornar as crianças indivíduos responsáveis no futuro, porque são nas relações familiares que a criança ela começa a entender que ela tem que limitar o seu comportamento, ela tem que se limitar
no que diz respeito às suas vontades, aos seus impulsos naturais. Ela tem que corresponder às expectativas que são impostas em primeiro momento pela sua mãe e pelo seu pai. Então, a partir desse entendimento que é alcançado no seio familiar, é que o indivíduo ele vai para a sociedade e entende o seu papel na sociedade. Então veja bem, a domesticação do sexo ela é muito importante para o desenvolvimento social como um todo, apesar de, segundo Freud, essa domesticação do sexo poder gerar algum tipo de mal-estar no indivíduo, porque ele tem que tosar ou tolir ou impedir o pleno desabrochar do seu apetite, que é, segundo Freud, irracional e imenso. A cultura ocidental e as religiões têm desempenhado um papel central na construção da família. Por meio de casamentos religiosos e representações artísticas, vemos o reforço de ideais de união, proteção e estabilidade familiar. A religião sempre destacou a importância da família como a base da sociedade, e a cultura eternizou esses valores. Mas será que esses conceitos ainda fazem sentido no mundo de hoje? O que podemos aprender com essas tradições? Bom, o que temos aqui então é um paradoxo. Se formos contemplar esse panorama apresentado pelas ideias de Freud, o que vemos é que, por um lado, a repressão da sexualidade gerou benefícios, porque possibilitou a constituição das famílias, e a família é algo muito importante. A família é a célula base da sociedade, como eu acabei de dizer. Mas, por outro lado, essa repressão da sexualidade, ela gera dor no que diz respeito à necessidade de impedir o livre fluir de uma vontade, de um impulso natural. E qual é a grande questão, ou o que torna essa reflexão interessante? É que, como o próprio Zygmunt Bauman disse, a pergunta de $1 milhão, ela está em encontrar o equilíbrio, ou qual é o equilíbrio entre liberdade e segurança. Porque a família ela nos proporciona segurança. Ter alguém que nos dá conforto, que nos dá afeto, que nos dá apoio, é muito bom, é muito gostoso. Mas, às vezes, para ter esse alguém que nos dá apoio, segurança e conforto, nós temos que abrir mão da liberdade de fazermos o que queremos. Nós temos que abrir mão dessa nossa liberdade de correr atrás de pessoas que queiram ou que possam satisfazer esses nossos impulsos sexuais. Será que você já pensou o que é que você quer, o que é que você prioriza, o que é mais importante para você? Satisfazer esses impulsos irracionais ou construir relações duradouras que vão gerar benefícios a longo prazo? Essa é a reflexão de hoje, e se você gostou disso que eu trouxe aqui, desse conjunto de ideias apresentados com o intuito de gerar crescimento emocional, racional e intelectual, continua acompanhando os meus vídeos, se inscreve, curte, compartilha, e se você chegou até esse ponto aqui, você viu que eu estou começando a trabalhar melhor as ideias, estou começando a trazer novos recursos de audiovisual, e isso vai muito em função do apoio e do reconhecimento que eu tenho recebido de vocês, tá bom? Muito obrigado e continua me acompanhando aqui.